Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da NET, 8 da Vivo Fibra e canal 22 da Megasat. Hoje nós vamos falar aqui com o coordenador do Espaço da Cidadania, o sindicalista, o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, Carlos Aparício Clemente. Olá, Clemente, bom dia. Tudo bem, bom dia. Muito obrigado por reservar aí um espacinho da sua agenda para vir conversar aqui com o comerciário, com os trabalhadores e todos que estão nos assistindo em casa, viu, Clemente? Muito obrigado. Para mim, eu que agradeço os sindicatos comerciários de Osasco região. É um dos sindicatos que mais faz atividades ligados à cidadania, né, para a população, não só para os comerciários. Então, em áreas diferentes. Então, fico muito em casa vindo aqui. Muito obrigado pela participação. E também conosco o nosso diretor, Edson Bertoldo. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Jefferson. Tudo bem, Clemente. Obrigado por estar vindo aqui no nosso programa TV Secor. E hoje você, comerciário e comerciária, vai ter uma verdadeira aula de inclusão com o nosso professor Clemente aqui, que é referência no Brasil nessa questão, nesse assunto. Pois é, inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de trabalhadores com deficiência, é uma luta que o Clemente vem desenvolvendo há muitos anos, né, Clemente? Conta um pouquinho dessa luta. Hoje a gente falou, você hoje coordena o Espaço da Cidadania, que é uma ONG destinada a ações de inclusão, mas essa luta começou ainda na área metalúrgica, na área da metalurgia, como a defesa dos trabalhadores acidentados, não foi isso, Clemente? Na verdade, é uma luta que envolve a sociedade como um todo, né? Nós começamos de uma maneira mais sistemática no ano de 2001. Né? Até então, o que a gente via? O trabalhador acidentado com afastamento, com longos afastamentos, quando voltava para o trabalho, as empresas o rejeitavam. O próprio funcionário da empresa não queria de volta, arrumava desculpas, olha, não tem como ter essa pessoa aqui. Fazendo com que, de alguma maneira, a Previdência Social aposentasse a pessoa. E a pessoa não queria ser aposentada, a pessoa quer ser um cidadão por completo. Mas em 2001, nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto no município de Osasco de acessibilidade arquitetônica nos prédios públicos e de uso público, e a partir do contato com pessoas com deficiência, que nasceram ou ficaram com deficiências, não só as pessoas acidentadas, a partir daí, né, foi se construindo uma ideia de que as pessoas com deficiência, de fato, precisam ter todos os espaços na sociedade para todas as pessoas, para elas também. E aí foi, de alguma maneira, nós fomos estudando o assunto, né, vendo o que tinha de pesquisas no Brasil, no censo demográfico brasileiro, nos registros da fiscalização do trabalho, nas condutas nossas de sindicatos, né, que os sindicatos também têm problemas quando falam em inclusão, nas empresas, e foi muito interessante. Hoje há um movimento em curso, onde muitos sindicatos estão trabalhando assim, de uma maneira assim, de derrubar barreiras que possam impedir a entrada das pessoas com deficiência, seja em qualquer empresa. Antes da gente entrar nessa ação mesmo de inclusão, eu queria resgatar aqui um pouquinho, que você falou rapidamente, que você fez um projeto, né, de acessibilidade. Pouca gente sabe, mas o Clemente ele foi, né, se lembra, né, pouca gente lembra, mas o Clemente foi vereador em Osasco, né, Clemente, por meio mandato, aí houve uma confusão, a questão do partido, que teve um problema, mas nesse curto período aí de 2 anos, fez um projeto importantíssimo para a cidade, né, para ver a diferença, né, Edson, no representante dos trabalhadores chegar lá, né, que foi justamente um projeto de conferir acessibilidade em todos os próprios públicos, né, aqui na cidade de Osasco. Foi isso, Clemente? Isso é no ano de 2001. O projeto foi aprovado às vésperas do Dia Nacional de Luta da Pessoa, foi sancionado às vésperas do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência no ano de 2001 e foi sancionado no Teatro Municipal da cidade, né, com o teatro lotado. Mas a gente percebeu a inclusão na Câmara, um dia que a gente fez uma audiência pública na Câmara Municipal. Chegou várias pessoas em cadeira de rodas para participar da audiência, não conseguiram entrar na Câmara, né? Então foi interessante, é um senhor que guardava carros, né? Guardava os carros na frente da Câmara, ele garantiu a acessibilidade. Arrumou uma tábua de uma obra em frente à Câmara,
aquela tábua virou rampa e as pessoas com deficiência conseguiram entrar dentro da Câmara. Então, as lições de inclusão, de acessibilidade, a gente tem em todos os locais, por todas as pessoas. Mas foi bastante interessante aquele momento, tá? Porque ao ser aprovado a lei, a gente percebeu que a lei, muitas vezes, a lei não sai do papel. Ela sai se tiver envolvimento da sociedade, né? E a gente percebe que hoje a sociedade está com uma grande, um grande desejo de fazer com que a inclusão aconteça. Esse desejo, assim, de que, de fato, as pessoas sejam respeitadas nos locais que elas estiverem. Essas pessoas podem ser pessoas com deficiência, essas pessoas podem ser mulheres, essas pessoas podem ter cor de pele diferente da gente, podem ter, professar religiões diferentes, mas as pessoas querem ser respeitadas como cidadãos. E acho que a gente tem que tocar esse papel. Agora, e como é que nasceu o Espaço da Cidadania, Clemente, a organização que você comanda lá, que você coordena? Que é uma ação voluntária, não tem personalidade jurídica, né? Nasceu no ano de 2001, justamente num período que a gente foi vereador na cidade, e a ideia inicial era discutir políticas públicas para a apresentação de projetos que interessassem ao município de Osasco. A ideia foi essa. Mas menos de 3 meses depois de criado o Espaço da Cidadania, ele foi naturalmente focando deficiência e sociedade no primeiro momento, que é pensar espaços públicos, acessibilidade, ônibus adaptados, e até o final do ano de 2001, ele já estava focando trabalho, né? Então, olha, é necessário as pessoas com deficiência ter espaço no trabalho. Tem uma lei, né, que não saía do papel, a lei era de 1991, uma lei nacional, a gente estava ali no ano de 2001, 10 anos depois, a lei praticamente, né, ela não vingava, e nós fizemos a lei vingar, pelo menos começar a vingar, se tornar efetiva aqui nessa região. A lei que você diz? A lei de cotas, que prevê que as empresas com 100 ou mais funcionários têm que ter pessoas com deficiência nos seus quadros. Tá? Tanto é que as primeiras multas no país de descumprimento da lei que o Ministério do Trabalho fez foi em Osasco, né? O maior banco privado brasileiro, a primeira multa que ele tomou no país foi em Osasco, o Bradesco, né? Em outubro de 2003. Né? E as 16 primeiras empresas no país, as primeiras multas em março de 2003, aqui em Osasco, né? Aqui abriu-se um caminho importante para que, de fato, a gente começasse a vencer este preconceito em relação a uma pessoa com deficiência ser contratada e não dar conta do recado. Porque no fim era isso, acho que a pessoa não vai dar certo, não conseguiu-se devagarzinho vencer esse tabu. Agora, a lei de cotas, a gente até mencionou isso aqui no programa da semana passada, né, com a participação, né, da coordenadora da CUT, dos programas de inclusão. Ela foi criação de um artigo na Lei de Previdência Social, né? Graças a esse artigo que hoje nós temos assim, a Lei de Cotas, é isso mesmo? A Lei de Cotas, ela é o artigo 93 da Lei da Previdência Social, 8.213 de 1991, né? Porque a lei, de uma maneira geral, ela vai tratar da estrutura da Previdência Social. Tem uma parte da lei que vai falar sobre a reabilitação de acidentados, tá? E tem um artigo da lei que vai obrigar com que as empresas, as maiores empresas, né, com 100 ou mais funcionários, então essas empresas têm que reservar um percentual de vagas a trabalhadores com deficiência e pessoas que vieram dos programas de reabilitação profissional. Tá? Então, essa lei, ela existe na versão atual desde 1991, mas na parte de reabilitação, de garantir vagas para a reabilitação, existe desde 1960 no Brasil e nunca foi cumprida. Tá? Então, de 1960 a 1991 existia uma lei dentro da Previdência que obrigava a reservar vagas para as pessoas readaptados
de longos afastamentos do trabalho. Nunca foi cumprida, nunca, na história, né, desses 31 anos. E a lei de cotas, então, ela vem já na lei atual da Previdência Social e começou a ser cumprida em Osasco, e hoje a gente percebe, né, que a região de Osasco, de alguma maneira, talvez começou muitos debates com sociedade, empresas em relação a isso, e hoje a lei ela tem hoje já uma discussão nacional dela, mas a gente percebe também que mesmo se a lei de cotas fosse cumprida, todo mundo cumprisse, o serviço público cumprisse a lei, que a lei também prevê que todo concurso público, federal, estadual ou municipal, tem que se reservar vagas a pessoas com deficiência no concurso. O setor público no Brasil não cumpre 10%, aliás, não cumpre 7% do que prevê a lei. Há 93% de descumprimento da lei no setor público. Quem deveria dar o exemplo... É o pior, quem deveria dar o exemplo é o pior exemplo. E no setor privado, a lei, olhando só o setor privado, hoje nós não atingimos metade do cumprimento da lei no país, só olhando empresas privadas brasileiras. Então, se todo mundo cumprisse a lei, a gente teria hoje em torno de 1 milhão de vagas reservadas às pessoas com deficiência. 1 milhão. A gente tem hoje 418 mil pessoas com deficiência trabalhando nas empresas brasileiras com carteira registrada. Ora, mas nós temos 31 milhões de pessoas com deficiência e idade de trabalhar. Dessas pessoas, mais de 10 milhões têm ensino médio ou ensino superior completo. Exatamente. Não é falta de qualificação. Não, é que o mercado quer para qualquer pessoa, ele quer o sujeito que tenha um curso técnico, que tenha o ensino médio, que tenha uma faculdade. As pessoas com deficiência estão par a par as pessoas sem deficiência quando a gente olha escolaridade. Né? Mas há um preconceito muito grande da ideia de que as pessoas não vão conseguir dar conta que a gente não acreditar que o outro possa fazer o mesmo serviço que a gente faz. Esse outro pode ser uma pessoa cega, pode ser uma pessoa surda, pode ser uma pessoa com deficiência intelectual ou uma pessoa com deficiência física. Nós temos que romper essas barreiras do preconceito. Agora, a que você atribui, Clemente, essa atitude? Porque, assim, acho que é um exemplo bastante importante, né, de como essa coisa da meritocracia, de que pode, faz chegar lá, ele é falho no sentido de que você precisa estabelecer por lei cotas para garantir alguma proporcionalidade de representação dessas pessoas no mercado de trabalho. Porque, como você mesmo disse, tem 31 milhões de pessoas, 10 milhões com qualificação, e ainda assim o mercado não abre os olhos para essas pessoas, não abre oportunidades para essas pessoas. A que você atribui esse preconceito? E que não vem de agora, então não é um preconceito brasileiro. Né? Isso faz parte da história da humanidade, que é a história da própria evolução das pessoas com deficiência na sociedade, que lá no início dos primórdios que a gente conhece, né, as pessoas com deficiência, em determinados momentos, eram até sacrificadas no nascimento. Depois, ficavam com deficiência na fase adulta, eram preservadas. Né, mas a gente teve essa situação de matar as pessoas no início, tá? E depois, quando a sociedade vai respeitando a presença delas, vai respeitando em que situação? Em situação de isolamento. Então vai ficar em locais isolados dos demais, como se as pessoas com deficiência, né, elas têm que viver, mas viver longe de mim. Por isso que apareceram na história também da humanidade muitas entidades de assistencialismo. Começou com a igreja, começou com grupos, né, de preservação da vida, mas sempre isolado. Então essa ideia do coitadinho, a ideia que a pessoa com deficiência... E isso está totalmente provado. Olha, nós tivemos, questão de 10 dias, nós tivemos no Paraná, em Curitiba, assistindo a uma palestra do primeiro desembargador, que é juiz de juiz, desembargador cego do Brasil.
ficou cego aos 23 anos, Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, hoje é um desembargador no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Poxa, uma das maiores cabeças do país, e ele mostra isso, né, que ele anda pelo país afora, ele vê juízes julgando contra as pessoas, porque o juiz, igual ele é um desembargador de segunda instância, o juiz não acredita que a pessoa com deficiência pode fazer qualquer trabalho igual qualquer pessoa. Então não é só o senso comum da sociedade, olha, eu acho que as pessoas não vão dar conta do trabalho. É um preconceito cultural, né, que está arraigado em todas as... Agora, as pessoas com deficiência constituem família, né, lutam pela escolaridade cada vez mais, é só a gente olhar os registros, e acho que aí o censo demográfico brasileiro, os dois últimos, do ano de 2000 e do ano de 2010, vão mostrando isso, mas é uma luta contra o preconceito, né? Acho que é uma luta contra o preconceito e é uma luta que abre um campo enorme para nós, no movimento sindical, trabalhar essa luta, porque nós, no mundo inteiro, o movimento sindical tem lutado para a luta pelo trabalho decente. Né? Então, a gente fazer a defesa do trabalho decente. O trabalho decente é aquele trabalho sem escravidão, um trabalho que todos possam ser iguais no trabalho, independente de sexo, cor, idade, né? E lutar pela inclusão da pessoa com deficiência no trabalho é um dos campos que valoriza o movimento sindical na luta pelo trabalho decente e valoriza as empresas que respeitam as pessoas com deficiência. Eu conheço muitos exemplos, mas muitos exemplos bacanas mesmo de empresas que são empresas fantásticas na inclusão, né, e empresas de fundição, empresas de forjaria, empresas do ramo alimentício, empresas de várias áreas, né, que hoje são exemplos e cada vez passam a contratar mais pessoas com deficiência porque descobriram um nicho de ter um trabalhador igual a qualquer outro trabalhador, mas que possa dar para ela assim um rendimento, inclusive social, no trabalho. Agora, em função desse trabalho de inclusão que você desenvolve, que os sindicatos metalúrgicos desenvolvem, as metalúrgicas de Osasco estão as que, entre todas as empresas do país, as que mais empregam pessoas com deficiência, é isso mesmo? Nós começamos a fazer, o sindicato começou a desenvolver uma pesquisa no âmbito da categoria no ano de 2006. Soltamos uma primeira junto com o Ministério do Trabalho. É interessante, porque o Ministério do Trabalho antes tinha fiscalização aqui, hoje está desmontado, né? O Ministério do Trabalho não tem gente para fiscalizar a empresa, não tem gente para fiscalizar acidentes graves, acidentes fatais. Uhum. Vai nos locais quando já está, vamos dizer, tudo arrumado, esperando o fiscal chegar. Tá? Mas esse mesmo Ministério tem feito com a gente uma pesquisa anual, então eles participam com a gente. Começamos em 2006, fizemos 12 anos seguidos, né? Até o ano passado, faremos a 13ª pesquisa agora, e a gente tem percebido que a cada ano aumenta a presença de empresas contratando pessoas com deficiência. E tem um detalhe interessante, há uma rotatividade nos empregos, mas há uma rotatividade de empresas também. Empresas que passam a ter mais de 100 funcionários, depois caem, empresas que mudam, empresas que chegam, e a pesquisa vai mostrando essa situação, né? Mas é metalurgia, a gente acredita que não há nenhuma justificativa para nenhum tipo de empresa não contratar. Tá? As metalúrgicas que sacaram isso, né, então nós temos exemplos muito bacanas, as que sacaram isso, desde 2003, têm mantido o recorde de contratação. Claro, tem outras que vão fazer obrigada, mas a maioria que sacaram isso hoje, tem gente, estão sempre acima do cumprimento do que prevê a lei, e tem fila de espera de gente com deficiência querendo trabalhar nessas empresas. Será coincidência que, por acaso, tem um ótimo desempenho de mercado também? São aquelas que menos dificuldades? O maior fabricante de autopeças do país fica aqui, em Taboão da Serra, na base do sindicato. Maior fabricante do país. Ele, desde 2013, ele tem ficado acima da média. Olha, foi desenvolvida uma cartilha, né, que está sendo utilizada, uma cartilha mas para os trabalhadores perceberem a possibilidade
de reconhecer o ambiente de trabalho inclusivo, respeito às demais pessoas, várias pessoas que ajudaram na elaboração da cartilha são funcionários com deficiência dessa empresa. Então, a gente foi buscar... Essa cartilha, aliás, a cartilha essa aqui, inclusão, é atitude? Que os comerciários, a cartilha que os comerciários estão trabalhando com a categoria, enfim, mas que o movimento sindical, né, que com certeza, né, deverá trabalhar bastante essa questão, mas quem ajudou a fazer, tem gente com deficiência de empresas que são bons exemplos de inclusão, porque a gente queria que tivesse um material que pudesse ser facilmente compreendido pelo conjunto de trabalhadores. E no caso, essa empresa, algumas pessoas com deficiência participaram no processo de discussão desse material. Cara, fala um pouco da cartilha Inclusão e Atitude. Qual é a tua? Como é que nasceu a cartilha? Então, a cartilha ela nasce de uma situação muito clara. Primeiro, as pessoas com deficiência, a maioria que quer trabalhar, são barradas ao emprego. A maioria são barradas, mas são barrados por mitos e preconceitos. Então tem um mito que a pessoa não tem gente com deficiência, esse mito não existe, não é verdade, não tem escolarização, esse mito também está derrubado. As pessoas com deficiência não podem trabalhar em áreas de risco, em serviço insalubre, também isso é apenas um mito. Há outras situações que é o geral, que é, olha, está vindo aí a terceirização ilimitada, que coloca um risco para trabalhadores com ou sem deficiência de perder o emprego, a indústria 4.0, que é a automação nas maiores escalas dos processos produtivos, há um risco de você chegar na cota humana, da pessoa ter, com ou sem deficiência. Já não tem mais emprego para ninguém. Em relação à máquina, né? Então, mas esses são mitos. Então, esses mitos, essas situações, de alguma maneira, dificultam com que a pessoa com deficiência chegue no trabalho. Mas quando ela chega, o que a gente tem percebido? Muitas vezes, o trabalhador, dentro da estrutura da empresa, pode ser indústria, comércio, serviço, o que for, quando chega dentro da empresa, muitas vezes as pessoas também não estão, também tem essa dificuldade de aproximação, até porque não estava trabalhando antes. A pessoa está aqui, de repente você tem uma pessoa com deficiência intelectual. Como que nós vamos trabalhar com ela? Uma pessoa com uma deficiência física, uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência visual. Então, a cartilha, então, ela já vem preparando um campo, quando a pessoa consegue chegar dentro da empresa, né, dos colegas de trabalho reconhecer o ambiente inclusivo. Qual é esse ambiente que respeita a todos? Que, na verdade, seria a etiqueta do respeito social, o respeito entre as pessoas. Mas qual é o ambiente que respeita a todas? Todas as pessoas. Mas, em relação à pessoa com deficiência, né, como a gente, né, que tipo de informações eu preciso, enquanto trabalhador, para mim receber bem e poder conviver bem com esta pessoa no trabalho. Não é conviver no sentido da etiqueta de, olha, em relação a tal deficiência é assim que eu me comporto. Não. É em relação ao trabalho em si, né, essas possibilidades de trabalho. Tanto é que é incrível, porque é uma cartilha que tem de bolso, né, tamanho pequeno, é de bolso, tem 40 páginas, na verdade 38 páginas. Foi feito por 42 pessoas e que trabalharam mais de 6 meses direto nesse projeto, de forma voluntária. Tem gente da área sindical, tem gente de empresas, tem gente da área de governo, tem gente da área de escolas, mas a ideia não era produzir um material técnico, mas um material muito simples, de fácil reconhecimento e empoderamento das pessoas. Então é uma cartilha para empoderar algumas dicas de como a pessoa poder se relacionar com os demais. Agora, eu estou vendo aqui que tem assinatura, né? Tem apoio do Ministério Público do Trabalho. É uma ação que envolve outras instituições, tem procurado trazer outros parceiros aí para... A cartilha ela foi lançada
em torno do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Ela foi lançada em São Paulo e no Paraná, teve 3 lançamentos. A cartilha ela foi, muitas pessoas não sabiam da existência dela, até porque é tudo um projeto voluntário, mas ela sai, quando o pessoal começou a descobrir o que tem nela, então vou pegar aqui, eu tenho, por um lado, 26 sindicatos, entidades que já abraçaram a cartilha, os comerciários de Osasco é uma das entidades que estão junto com a gente nessa luta, e 26 entidades que estão ali. A propósito, quem quiser mais informações, quem quiser buscar exemplares da cartilha, como é que faz o contato com vocês, Clemente? No Espaço da Cidadania ou nas entidades que são parceiras do projeto. O Espaço da Cidadania tem um site, tem um telefone? Tem um site, www.ecidadania.org.br. Ok. Né? Mas, então essa cartilha, quando o Ministério Público do Trabalho viu a cartilha, então foi isso mesmo, quando a coordenadora nacional do Ministério Público do Trabalho, na área que luta contra, combate a discriminação, quando ela viu o conteúdo da cartilha, abraçou a causa imediatamente. Qual é a estratégia do Ministério Público? Levar a cartilha para os procuradores do Ministério Público do Trabalho que atuam no cumprimento da lei de cotas. Tá? Então, eles vão espalhar para os procuradores, tá? E para a gente é bastante interessante isso, porque o Ministério Público tem sido um parceiro nessas causas, né? Às vezes o Ministério do Trabalho, por exemplo, ele não chega no setor público. Mas o Ministério Público do Trabalho... O Ministério Público do Trabalho chega, né? Então é um parceiro importante no combate à discriminação e ele viu na cartilha uma linguagem muito simples, dos procuradores entender. Mas a gente, no processo de preparação dela, a gente viu que a linguagem que ela foi feita, também ela foi feita de uma maneira muito simples, de fácil entendimento. Tanto é que são 42 pessoas que trabalharam no projeto, 40 nos vários encontros e 2 cartunistas. Os cartunistas entraram nessa discussão quando estava pronto já o conteúdo. Um fica no interior de São Paulo, que é Rice, cartunista Rice. A produção já tá avisando aqui, o cartunista Rice. E o outro é o Ricardo Ferraz, que mora no interior do Espírito Santo, é um dos maiores cartunistas do país. Todo mundo abraçou o projeto e ela começou a virar realidade e vai entrar numa fase digital a ser lançada em 23 de novembro. Infelizmente, a gente gostaria muito de continuar falando aqui. Edson, como você disse, uma aula de inclusão, né, Edson? Uma aula de inclusão, e fica a dica aqui para o Espaço da Cidadania, acessa o site e pega a sua cartilha. ecidadania.org.br para obter mais informações aí sobre a cartilha. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Queria agradecer, Clemente, a tua participação. Edson, obrigado pela presença, pela participação aqui no nosso programa. E você já sabe, não fique sócio. Confira no site do sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.